Arro, cadê ela? Tá aí? Ah, tá. Tô. Jesus, nosso mestre amigo, iniciamos esse dia, Pai, com esse estudo. Dê-nos o norte para que nós possamos compreender o estudo. Auxilia-nos, Senhor, nesse momento de pandemia, a cada um de nós, os nossos familiares, envolva com o seu amor e com a sua luz. Envolva também a nossa irmã Ana Lúcia e os seus familiares. Dê-nos a paz, Senhor, mas também o que está nos nossos desígnios. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. A gente está na revisão do 4, né? Isso. Do capítulo 4. Entrando no item 6 do capítulo 4. Beleza, então o que a gente viu? Que todo mundo acredita na reencarnação, né, de quaisquer cidades, sejam ricos, poderosos ou sejam pessoas simples, sejam pessoas de nível evolutivo mais alto ou mais baixo, sejam eles apóstolos ou não, todo mundo acreditando na reencarnação, até outros povos, à exceção dos fariseus e o próprio Nicodemos, né? E o próprio Nicodemos sendo senador dos judeus. E os saduceus, né? Os saduceus. E os saduceus. Eles não acreditavam. Na reencarnação. É. Aí vamos lá. Agora o item 6. Essa ideia de que João Batista era Elias, ela tem... Entra aí em qualquer Bíblia dessa online, aí, essas Bíblias que ficam na internet, e digita aí João Batista era Elias, ou qualquer coisa assim parecida a Elias. Vocês vão ver que tem muitas passagens, né, em que diz que João Batista era Elias. E Jesus, ele combateu essa crença, ele disse, disse para os apóstolos, não, vocês estão fazendo a ideia errada de que João Batista era Elias. Não, ele fala. Elias já veio. Ele fala que Elias já veio. O item... É a explicação do item 4, né? No item 4. Então ele aprova a ideia, né? Ele ratifica a ideia de que existe a reencarnação e coloca ela para, digamos assim, os que devem ser punidos, certo? Como é que é? A reencarnação como uma condição de punição para aqueles que não levaram uma vida boa. Jesus coloca assim a reencarnação, certo? Não. A reencarnação é uma necessidade para o progresso do homem. Exato, uma necessidade para o progresso do homem. Essa parte do 7 aqui a gente já explicou, né? Só vamos acrescentar o seguinte, aquela questão de renascer da água e do espírito, nós já falamos. Mas isso. O que algumas traduções fizeram? Estava lá, no texto original, renascer da água e do espírito. O que alguns tradutores fizeram? Para dar a ideia de que o homem renasce através do batismo, eles colocaram nascer do Espírito Santo, do Espírito Santo e da água e do Santo Espírito. Quer dizer, eles estão falando que é uma energia de fora que vem para nós como uma espécie de passe quando você toma o batismo e ali você passa a ser uma nova pessoa, que você passa a ser um novo homem, porque você quis mudar, né, quis modificar o que você vinha fazendo de errado, teve uma visão mais clara de que precisava retificar o caminho. Então, você deve se submeter a uma espécie de passe dado no momento em que você é batizado. Entenderam? Sim. E a gente sabe que
no livro Missionários da Luz, no Missionários da Luz, creio que seja, em que o passe, digamos assim, tem um determinado limite, e dentro desse limite, eles nos auxiliam, pelo passe, de uma forma melhor do que após o limite. Qual é esse limite? Quem lembra? 10 passes. 10 passes, correto. Quer dizer, se você vai na casa espírita desejando ser alguém que fica só tomando passe, eles vão te auxiliar 10 vezes. Da 11ª em diante, eles podem te dar uma melhoradinha, mas o que eles estão querendo dizer? Que não adianta você ir na casa espírita, tomar passe e continuar errando fora, não buscar retificar o pensamento, modificar a conduta. E isso só vem através do estudo, né? Só através do estudo, porque como que eu vou modificar meu comportamento se eu não modificar o que eu penso? Eu tenho que estudar muito, como a gente viu no capítulo 3. Os espíritos que estão no mundo de regeneração e querem progredir para outros mundos, eles estudam arduamente. Quem colocou foi Santo Agostinho. Mas o homem, no mundo de provas e expiações, geralmente quer ir à casa espírita para tomar passe. E porque ele tem alguma melhora, ele acha que aquilo é uma espécie de renovação para sempre. Não dá. Então, é isso que Kardec diz. Essa inclusão da palavra, de dizer para retirar a reencarnação, como o homem se tornando novo moralmente, renascido moralmente através do batismo, por uma espécie de passe, isso aí não é verdadeiro, né? Beleza? Aí ele vem, qual é o conhecimento que a gente tem que ter sobre a água? Qual era o conhecimento que eles tinham a respeito da água? Quem sabe dizer? Não é que a gente... Purificada? Oi? Purificação? E que mais? Era um símbolo natural da natureza material, né? Era um símbolo da natureza material. Eles tinham como muito conhecimento naquela época? Não. Não. Tinham. Eles vivem numa região desértica, né? Sim. Aí quando encontra a água, é algo sagrado. Era algo sagrado. Eles agradecem a Deus. Eles julgam que Deus é amigo do homem quando eles encontram a água, né? E para eles, tudo tinha nascido da água. Por exemplo, os pássaros do céu, os animais da terra foram feitos aonde? Na água. Que o próprio céu veio da onde? Da água também. Da água também. Então, tudo veio da água, só não Deus. Deus era o único que pairava acima das águas. O resto tudo foi feito da água. Então, e eles ficavam extremamente felizes quando encontravam a água, a ponto de reverenciar a Deus, de agradecê-lo, a sua amizade. Então, vejam, a água era visto como uma algo maravilha. Sagrado, né? Algo sagrado, algo místico, algo muito valorado. Era assim que eles viam a água, né? Não tinham ainda os conhecimentos científicos que surgem depois. Beleza? Mas Jesus faz a separação entre o que é corpo e o que é água. Não, entre o corpo e o que é espírito. E que o corpo vem da água. Beleza? Beleza. Isso a gente já explicou também no item 9. O espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde ele vem e para onde vai. O que vocês podem deduzir disso? Que é como é a mediunidade, né? A mediunidade está em qual parte dessa aí? Do que sopra. Do que sopra, né? E do que ouve, né? Principalmente do que ouve. Mas sim, soprar, ele fala, ele continua vivo e ele fala, ele pensa. E você consegue captar o que ele está dizendo. Mas você não sabe de onde ele vem e para onde vai. O que significa isso?
Da onde É vimos que a e para gente, onde vamos. a gente não sabe, né, o que foi nem o que será. Não sabe nada da lei do progresso, né? Não, não Imagina se sabemos Jesus nada. disse para Nicodemos: ó, Nicodemos, você veio do mineral, você foi um princípio inteligente ínfimo aí. Dá uma lida aí, Nicodemos, na questão 565 do Livro dos Espíritos. O quê? Né? E o homem é um espírito. E o mesmo se dá com o homem, né? Beleza. Aí tem outra passagem em que Jesus diz assim: de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Quer dizer, os violentos, eles adquirem o céu pela força, porque assim disseram os profetas e assim disseram a lei. Agora não é mais os apóstolos que interpretam palavras de Jesus. É Jesus quem diz: ouça o que tem ouvido de ouvir. Ele é o Elias que há de vir. Beleza. O que vocês explicam aí de todas essas partes? Vamos por parte. Por que ele fala desde o tempo de João Batista até o presente, se João Batista era do presente? Era contemporâneo dele. Porque ele já tinha vivido anteriormente, né? Exatamente. Ele se refere à época em que João Batista viveu como Elias. Como Elias. Uhum. Como Elias. É isso que ele quer dizer. Porque não faz sentido falar de hoje até hoje, né? Desde o tempo de João Batista até o presente, ele está falando desde o tempo em que João viveu como Elias até os dias de hoje. Compreendeu? Uhum. Aí ele diz: o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Expliquem essa parte. O reino dos céus é tomado pela violência. São os violentos que arrebatam o reino. Explica essa parte. Eita. Faz o grilo aí, Ana. Eu vou falar, mas eu acho que está errado. Vai. É tipo assim, é os violentos que vão ter que reencarnar várias vezes, é isso? Não. Está falando da lei de reencarnação? Não, eu acho que assim, antigamente, pela lei de Moisés, tinha que usar da violência, né? Achava que pela violência eles iam para o céu. Mais ou Mas menos. por que arrebata o reino de Deus? Hã? Não entendi. Arrebata o reino de Deus, não sei. Arrebata, pega para si, né? Agarra. É isso que a Rô falou. Até muita gente ainda raciocina dessa forma para agir com violência. Não tem gente que prega aí a chamada Guerra Santa e sai brigando aí com outros povos, né? Exato. Assim era no passado, ó, desde João Batista, desde a época de Elias, e todo mundo lembra como Elias tratou lá os sacerdotes samaritanos que jogavam que exigiam do povo que as crianças fossem cremadas. Uhum. Sim. Como foi que o profeta Elias fez? Matou, né? Mandou matar. Mandou matar. Em nome da lei divina. Uhum. Exatamente. E por isso eles arrebatavam o céu com violência. Pela violência. Então, as pessoas que obedeceram o profeta Elias, mandando matar 500 sacerdotes, executando a morte de 500 sacerdotes, eles estavam defendendo a lei. E eles só iriam para o céu se cumprissem isso. Se fizessem, digamos assim, essa repreenda agressiva em nome da própria lei. Dá para entender?
Por exemplo, Moisés, quando ele desce do monte e o pessoal está adorando o bezerro de ouro e fazendo outras práticas indevidas, naturalmente ele não gostou, né? Porque não deveria ter outros deuses, não deveria fazer imagens do que estava na terra, do que estava no céu, fazer imagem de gavião, como tinham os egípcios, fazer um bezerro, vamos adorar um bezerro. Agora pensa bem, vamos adorar um bezerro. O bezerro é carne, o bezerro, o bovino dá leite. Então, é a oitava maravilha do mundo, é um animal bovino. Ele, de certa forma, é manso, ele fornece os alimentos, ele fornece roupa. Vamos adorar o bezerro. Vamos adorar os bovinos. Agora, Moisés vem de lá, e eles estão lá adorando o bovino. E, pela felicidade, estão praticando outras coisas iníquas, né? Lá da questão da fertilidade. Aí Moisés fica chateado. Quem está comigo aqui? Aí vem, principalmente, as pessoas da tribo de Levi. Aí que Moisés diz, vamos eliminar quem é infiel. E o que era fiel, tem que matar o infiel para ganhar o reino de Deus. De Deus. Deu para entender? Uhum. São mortos nesse dia. Mais de 3.000, né? É. Mais de 3.000 ele manda matar. Exatamente. Isso era uma coisa que eu tinha antigamente, João, antes de entender isso aí. Eu dizia assim, Nossa Senhora, depois de Jesus, Jesus é que pacificou. Deus era violento. Eu achava que era eu entendia que era Deus que era violento, né? E que no Antigo Testamento, que o Novo Testamento, que aí Jesus veio e pacificou a coisa, fez um Deus mais humano, mais... Você estava vendo aqui. Era uma coisa totalmente errada que eu imaginava, né? Tem gente achando que a pandemia atual é punição divina. Eu sei. Quando a gente sabe que são consequências naturais dos nossos desvios pregressos. Mas que também tem a finalidade de nos melhorar, principalmente moralmente, né? Exatamente. O que Deus, digamos assim, permite que essas coisas aconteçam, como ele permite, vamos incluir também a existência do próprio inferno, que é criação nossa, co-criação do homem, mas que ele permite isso como um pai deixa que o filho, por exemplo, que saia louca com uma motocicleta, se machuque, se fira, aí ele usa do próprio período das feridas, da convalescença, para ele ensinar o homem. Exatamente. Então, ele é um pai paciente que suporta os nossos equívocos, as nossas dores que nós mesmos criamos, para o nosso próprio crescimento. Beleza. Legal. Aí, agora não tem nem o que dizer. Ele diz logo de cara, ele é o Elias que há de vir. Não tem como você, nessa parte, fazer o que fizeram na parte de João, com relação a Nicodemos, de colocar uma palavra, não, você tem que renascer do Santo Espírito, pela água do batismo, tomando uma espécie de passe. Aqui não tem jeito, porque é Jesus quem faz a afirmação direta. Ele é o Elias que há de vir. Então, não é mais interpretação dos apóstolos, é uma afirmação positiva de Jesus. Beleza? Legal. Então, a gente viu aí 5 passagens, tem outras passagens, falando a respeito da reencarnação, e as pessoas acreditavam, pessoas simples, os reis políticos, os sacerdotes religiosos, à exceção dos saduceus, outros povos, e o próprio Jesus, agora é palavra direta dele, ele é o Elias. Né? Legal. Aí, beleza. Vamos aqui ao item 12. Quem diz essa passagem do item 12? Isaías, né?
De quando é Isaías? Do século 6, 7, antes Século de 7. Cristo. 300 anos antes de Cristo. Do século VII ao século, né? Ou do século É. VIII, século VII, por aí, também não importa muito. Oitavo. E ele já falava da reencarnação? Falava. Falava, Aqueles que já estão mortos falava. viverão de novo. De novo. É. Percebe? Ele não falou assim, aqueles que estão mortos ainda estão vivos. Eles estão vivos lá no plano espiritual, não foi isso que ele disse. Ele disse, Não. viverão de novo. De novo. Ele está falando da reencarnação, né? Beleza? O 14. Isso. O homem... Mas quando o homem é morrido uma Quem vez. fala a passagem 14? Jó. Jó. De quando é Jó Jó? do século 19 a 20 antes de Cristo. É. Exato, é do período dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Jó é dessa época. Então, o que Jó fala? Fala da reencarnação? Ah, Hã? Deixa eu ver aqui. Uma vez, tendo morrido uma vez, poderia O homem reviver de novo. É. Exato. Então, ele fala da reencarnação. Então, vê a sabedoria de Kardec. Ele, ao tempo de Jesus, ele mostra que todo mundo acreditava na reencarnação, independente da classe, independentemente do nível evolutivo, e ele disse que foram palavras afirmativas do próprio mestre nosso, Jesus. Agora ele vai para trás. Vai lá pelo século VIII, século VII, e traz informação de Isaías, que mais escreveu sobre a vida de Jesus. Isaías acreditava na reencarnação e a propagava. Aí vai mais para trás ainda. Vai no tempo dos próprios patriarcas e traz uma informação de Jó relativa à reencarnação. Ora, então, em toda a religião judaica, se acreditava na reencarnação em qualquer tempo, independente de classe, independente de nível evolutivo. Sim? Sim. Correto? Correto. Então, a reencarnação era uma crença dos judeus? Tem alguma dúvida sobre isso? Não só dos judeus, né? E não só dos judeus, ainda tem esse acréscimo. E não só dos judeus. Tem alguma dúvida sobre isso? Não. Não. E dos judeus era uma crença fundamental, não era uma crença qualquer. Uma crencinha qualquer. Era uma crença basilar, que está em toda a história do povo judeu. E o próprio Jesus falou. Então, quando alguém nega a reencarnação, nega não só as palavras dos profetas, como nega a própria palavra do Cristo. O João Batista é o Elias que há de vir, não tem qualquer dúvida sobre isso. Beleza? Legal? legal. Aí esse item 17 aí, ele vai fazer um acréscimo filosófico. Observa as diferenças que há entre os homens. Observa as condições distintas de cada um de nós. Quem que consegue explicar o mundo como ele é? Por que essas diferenças atuais entre os homens? Quem é a única, digamos assim, a única teoria que se mostra verdadeira justamente por explicar o mundo como ele está? A reencarnação. A reencarnação. Que outra teoria filosófica ou religiosa pode dizer de onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui na Terra? Reencarnação. Só a reencarnação. Só ela. Percebe? Então, aí agora Allan Kardec montou, digamos assim, duas bases à teoria da reencarnação. Para a gente buscar a veracidade da reencarnação.
nos textos religiosos de todas as épocas da religião judaica, nas palavras de Jesus, e ainda como sendo a única teoria que se faz verdadeira por explicar as anomalias que existem na Terra e por explicar, ser a única que explica de onde viemos, para onde vamos, o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Sim. Agora, qual é também a única teoria que mostra que os laços de família se fortalecem, que eles já existiam antes de nascermos e que eles existirão sempre? A reencarnação, né? Reencarnação. Vamos ao resumo final sobre isso. Existem pessoas que acreditam que morreu, acabou. Certo? Certo. Ora, e para onde vão então os nossos laços familiares, nossos laços de amizade? Se daqui a pouco todos estaremos mortos. Os laços se desfazem ou permanecem? Permanece. Permanece com essa teoria do nada? Do nada não, Nada se desfaz. O do nada se desfaz, mas o da reencarnação permanece. Permanece. E tem gente que acredita o seguinte, não, que existe o panteísmo. Quando a gente morre, a gente se funde, deixa de existir como individualidade e nós se tornamos parte de um todo universal. Permanece os laços de família aí? Não. Não, porque a gente não é mais nem individualmente nós mesmos, nós passamos a ser parte de uma coisa que a gente não sabe nem o que é. Que... Percebe? Aham. Não, mas tem a doutrina da igreja, é o seguinte, só tem 2 destinos para a alma humana após a vida, e esses destinos estão perpetuamente definidos. Ou se vai para o céu, ou se vai para o inferno. Como ficam os laços de família aí? Fortalecidos ou quebrados? Quebrado, porque se um vai para o céu, o outro vai para o inferno, quebrou o laço. Quebrou o laço. Agora, qual é o único que o laço jamais se rompe e sempre que nós progredimos, o laço também se refina para se tornar um amor cada vez mais fraternal e verdadeiro? O da reencarnação. Da reencarnação. Beleza? Uhum. Agora vamos lá. As instruções dos espíritos são só 2. Tem limites à reencarnação? Não. Por que não? Porque a gente pode nascer e morrer de novo para a evolução do próprio espírito, uma vez que a gente comete diversos atos errados contrários à lei de Deus, e ele nos dá a oportunidade no renascer novamente para se redimir dessas faltas. Beleza. E como São Luís coloca, naturalmente, ele traz através de estudos e das observações que ele tem feito, né? Como é que ele demonstra que não existe limite na reencarnação? Seria o regresso da erraticidade, depois a oportunidade da reencarnação de novo? Como é que ele demonstra? Ele vai fazer um paralelo entre a evolução de um instrumento nosso e a reencarnação, para mostrar que ela não tem limite. É o perispírito, né, que passa por transformações sucessivas? Não, porque ele está falando de encarnação.
Porque começa, do ponto de vista material, pode-se dizer que a encarnação se limita a mundos inferiores. Portanto, o espírito, né, depende, para se libertar dela mais ou menos rapidamente, trabalhar pela sua purificação. Não, isso as encarnações num planeta como o nosso. Reencarnações inferiores. Na Terra. Nós estamos, de certa forma, presos. Mas a encarnação, de uma maneira geral, ela não tem limite. Aí ele traça um paralelo para explicar por quê. Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Nós nunca seremos igual a Deus. Deus é um único, né? Nunca chegaremos nesse patamar. Então, a gente está sempre em evolução. Por exemplo, o Cristo, ele também está em evolução. Então, eu acho que é por isso que a gente nunca para de evoluir. A natureza do mundo que está ligada pelo seu grau de evolução. Não sei. Responde logo. Nós não temos limites. A gente vai estar sempre em evolução. Ele Qual é o diz instrumento aqui, né? Qual é o instrumento que a gente usa? O espírito. Para encarnar. Hã? O espírito. Não, para encarnar. O corpo. O corpo físico. O corpo físico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai demonstrar que não há limites, mostrando encarnações em mundos distintos, mundos diversos. Cada vez mais vai ficando se depurando, né? Vai ficando fluídico. Então, imagina que você encarnou muitas vezes na Terra e você vai mudar de mundo. Ele vai dar, para mostrar que a encarnação não tem limites, as qualidades, as características das encarnações em mundos superiores. O nosso instrumento, então, digamos assim, a encarnação não é só como a gente pensa que é, como a gente está aqui na Terra. Não é uma encarnação em que, por exemplo, eu dou um salto aqui e não saio 1 metro do chão. A não ser que eu jogue vôlei. Né, Ana? Mas 1,5 metro eu não salta. Ele vai falar de encarnação em lugares tão elevados que nesses lugares o corpo é menos compacto. O corpo é menos grosseiro. O corpo, não o perispírito, o corpo é diáfano. O corpo físico tem luz. O corpo é translúcido. O corpo não fica doente. Não é o perispírito, é o corpo físico dessas encarnações em mundos superiores. O corpo não é machucado. Sofre, não é machucado. Não tem doença. Não tropeça. Percebe? E nesses locais, você pode... É uma encarnação em que você não está preso como aqui na Terra. Que você não salta 1 metro do chão. Você pode sair desse mundo e ir a outros mundos cumprir missões. Então, João, esse limite se limita apenas quando a gente tem o corpo. Não, a reencarnação não tem limite. Não tem, tá? Mas você está falando que quando a gente se purifica, que a gente vai para, por exemplo, lá em Sírios, que não tem nenhum desses... Eu acho que eu nunca fui Sírios na minha vida, hein? Nem eu. Estou mais para baixo do que para cima. Então, vamos falar no geral. Se a gente especificar, a gente pode errar. Não, você está dizendo que quando a gente vai se purificando, que o nosso corpo vai ficando mais... Não vai ter mais corpo, é isso? Sim. Vai ter corpo. Mas é quase transparente. Mas é corpo físico ainda. Você está encarnado, mas é corpo físico.
Aham. Então, quantas vezes a gente vai reencarnar? Não tem limite. Inúmeras, não tem limite. Infinito. Vai reencarnar tantas vezes, e a reencarnação nos diferentes mundos será muito diferente do que a gente tem por imaginação, a encarnação, porque a gente só viveu até no mundo de provas e expiações. A reencarnação aqui é uma reencarnação, digamos assim, que nos prende, que nos tira a liberdade, né? Agora, as encarnações em outros lugares melhores que a Terra não tem essa prisão, não tem doença. É o corpo físico, mas ele é translúcido, ele é diáfano. E isso vai sucessivas vezes que o próprio corpo físico tem semelhança com o perispírito. Acaba por se confundir ao perispírito. Percebe? Mas ainda é corpo. Formado da matéria do mundo nesses lugares. Beleza? Beleza. Agora, se você considerar a encarnação só do ponto de vista material e, digamos, como acontece aqui na Terra, essa aí algum dia vai acabar. Mas essa também pode levar muito tempo para acabar. Beleza? É algo tão Beleza. suscetível que nós não conseguimos nem pensar aqui na Terra hoje, né, João? É isso aí. Então, não tem limite. Agora, vamos lá. A reencarnação é uma punição ou é uma necessidade? É uma necessidade. É uma necessidade para que nós progridamos. Agora, ela pode se tornar uma punição? Pode. Quando? Quando a gente Teimoso. Hã? Quando é teimoso. É. por negligência e preguiça. Não fez o trabalho de casa, vai ter que repetir. A justiça divina é aplicada aos filhos rebeldes. Então, quando a gente realmente fica aí nos equívocos, né? Se obstina nas coisas erradas, fica ali recalcitrando, teimando nas coisas erradas, aí sim pode prolongar indefinidamente a nossa encarnação em mundos de provas e expiações, sem sair do lugar, ou ir até para um outro mundo. Isso. Pegar uma queda, beleza? Aí sim é uma espécie de punição, porque você já podia estar no mundo regenerado, mas você não está se firmando no bem, se obstina em praticar aquilo que você já deveria ter se libertado. Então, você vai ficar no mundo de provas e expiações um tempo a mais do que poderia, ou vai até para um mundo pior. Beleza? Uhum. Estudar Então, e trabalhar. Vocês estão gravando os conteúdos aí, gente, desses capítulos? O importante é o que vai ficar na gente. Uhum. Sim. Não é a gente passar veloz aí, vamos ler tudo aqui. Não, estamos Sem gravando. reencarnação não há evolução, né, Ju? Hã? Resumo, sem encarnação não há evolução. Sem encarnação não há evolução. Você não vai para ótimas colônias. Beleza? Beleza. Vamos lá, capítulo 5. Vamos. Então, vamos lá, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados os que choram. Então, quem está chorando hoje em dia, essa pessoa será consolada. Percebe? Ele vai sempre com relação ao futuro. Seu choro de hoje terá consolo. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça. Por quê? Serão saciados. Futuramente serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Qual desses três parece o mais grave? Acho que é isso. Qual?
Perseguição. Não parece que tem uma gradação? Você Sim. está chorando, você está chorando, você recebe consolo. Você está faminto, ou você tem sede de justiça. Você será saciado. Agora o último. Agora, o que sofre perseguição, Qual que esse tá a situação? Aí vai alcançar o reino eu do acho que céu. é esse. Esse último. É. Esse É o que último. sofre Está sendo perseguição. perseguido pela justiça, está numa situação mais difícil, certo? Esse está Certo. numa situação mais difícil. E o reino dos céus é para qual dos três? Para os três. Hã? Ah, para o que sofre perseguição pela justiça. Percebe? Então, de certa forma, todo mundo que está sofrendo vai melhorar no futuro. E, naturalmente, ele está se referindo à vida futura, após a morte. Por isso que ela é o estudo do capítulo 2. Certo? Sim. Agora, ele mostra que as maiores dificuldades, as pessoas que estão em provas mais difíceis, se há uma resignação mesmo nas provas mais duras, as provas mais duras terão benefícios futuros maiores. Percebeu? Então, a gente está... Então, talvez fosse melhor a gente estar numa vida mais difícil. Né? Como a Sim. gente vê algumas passagens aí. Como disse a rainha lá no capítulo 2. Aquelas pessoas que estavam lá embaixo, as quais eu desprezava, Estão elas mais estão altas. muito acima de mim. É. Mas aonde que nós já estivemos? Por que estamos aqui hoje? Porque já estivemos em outros lugares mais difíceis e ainda temos muitos para passar, né? A gente não sabe, né? A gente sabe que, de uma maneira geral, a gente errou mais no passado. Errou bem mais. E as intuições atuais dos nossos desejos indevidos mostram onde caímos na vida passada. Que Então, ainda tem resquícios. Então, o que importa atualmente nem é saber o que a gente foi, né? Porque se a gente tivesse sofrido muito, não estava na condição que estamos hoje. O importante é, hoje, o que nos cabe fazer, da condição em que estamos, trabalhar arduamente, porque as dificuldades maiores, sabendo que tem pessoas que estão vivendo dificuldades superiores à nossa. Sim. Mas nós não podemos ficar aí, né, digamos, acomodados. O trabalho tem que ser já colocando na situação em que nós estamos, sem nos compararmos com outros, porque outros estão com provas mais difíceis. Pega as pessoas aí, muitas vezes, algum mendigo na rua, e às vezes a pessoa não tem camisa, essa pessoa, quando desencarna, ela vai para um lugar muito melhor que o nosso. Muito mais alto. Porque quem está numa dificuldade maior vai para o reino dos céus. Agora, sem compararmos as situações nossas uns com os outros, nós conosco mesmo, a gente tem que procurar o suor e estudar muito. Se a gente ficar amoletado, não vai não. Então, vamos lá. Percebeu? Uhum. Então, tem uma gradação. E as provas mais difíceis, com resignação, levam a lugares mais altos. 2. Bem, é a mesma coisa. A pobreza. Pobreza vai levar ao reino dos céus. A pessoa nasce numa condição extremamente difícil. Se resigna, trabalha e tal. Essas pessoas vão alto, como a gente tem visto todos esses espíritos falar, que muitas vezes pessoas muito baixas vão muito alto. Quem tem fome, aí repete, é o outro grau. Quem tem fome será saciado. Mas não está dizendo que vai para o reino dos céus. Não. Pode estar saciado numa colônia boa, mas não uma colônia muito elevada.
Agora ele vai para o outro lado. Não, ó, então, ainda continua aqui. Felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis. Quem está chorando vai rir. Aí lá em cima. Quem está chorando vai ser consolado. Né? Agora ele vai para o outro lado. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Como assim? Que tem os bens materiais, né? Que está ligado ao bem material. Que você se compraz, né? Nos bens materiais. Que você se consola observando as suas coisas ou está angustiado por não ter, desejando ter, quando tem um consolo, aí passa para outro objeto e vai se consolando nas aquisições da matéria do mundo. Ai de vós. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque não chorareis, gemereis e chorareis. Então, da condição em que nós estamos, vamos procurar as sarças dos espinhos numa dedicação imensa de trabalho, de estudo, porque, né, ninguém de nós é um mendigo de rua. Porque o mendigo de rua está numa prova que, se ele se resignar, ele vai alto. Beleza? Beleza. Não colhemos rosa, ainda colhemos espinhos, né? Hã? Não só colhemos rosa, ainda colhemos espinhos. É. Temos que procurar as sarças e os espinhos. Vamos nos dedicar ao trabalho aí. No trabalho não vai vir coisa fácil. E a gente acha, vamos fazer o bem. Aí você vai numa comunidade, acha que lá, como você está levando algo de bom, você vai ser abraçado como se fosse um semideus. Pode esquecer, lá vai surgir muito problema. Lá a comunidade inteira vai te trazer problema. A Mas prova tem é que ir. grande. É uma prova grande, né, Ju? Tem que ir. Tem que ir. Justiça, então pensa nesse item, justiça das aflições. Jesus, com as bem-aventuranças para os aflitos, ele mostra um grau de justiça com relação ao futuro, que haverá uma compensação para quem sofre hoje. As certo? bem-aventuranças. É a bem-aventurança dos aflitos. Isso. Quem está aflito hoje será recompensado. Beleza? Beleza. Então, você tem que acreditar que exista vida após a morte, porque essa compensação será do outro lado. Sim. Agora, isso não explica a razão pela qual nós sofremos. Verdade ou não? Quem vai atrás das causas, quem vai agora demonstrar as causas é o Espiritismo. Entendeu? Vamos ver. Sim. Quem vai explicar por que o mundo está como está, certas anomalias no mundo, distribuição desigual de bens e episódios de felicidade ou de tristeza de forma distinta entre justos e injustos. Quem vai explicar isso é o Espiritismo. Que vem de Jesus. É que a gente se tornou apto para compreender. Então, vamos lá. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se depois da vida presente, depois da vida atual, ou seja, na vida futura. Agora, sem a certeza de que existe vida após a morte, sem a certeza de que existe esse futuro, essas máximas de Jesus seriam um contrassenso, seriam um absurdo.
mais ainda, seria uma enganação. Quer dizer, a pessoa que não acredita na vida após a morte, não tem como ela entender essa máxima de Jesus. Percebeu por que Kardec bota a vida futura, né? Meu reino não é deste mundo, antes de falar da bem-aventurança dos aflitos? Porque se você não entender que existe vida após a morte, você não tem como estudar a bem-aventurança dos aflitos. Você não vai compreender, você vai... Isso é um absurdo. Essas palavras aí não fazem sentido. Isso é uma enganação. Por isso que as pessoas se revoltam no sofrimento. Às 9. Entenderam o que Kardec está falando aqui? Uhum. Agora ele vai mais. Agora ele vai falar das pessoas que acreditam que existe vida após a morte. Então está se dirigindo a nós, certo? Olha o que ele diz. Mesmo com essa certeza, aí já está falando das pessoas que acreditam que a alma continuará viva depois que o corpo morrer. Certo? Sim. Então, ó, mesmo com essa certeza, dificilmente as pessoas compreendem a utilidade de sofrer para ser feliz. Ah, agora pegou todo mundo pelo pé. Olha o tamanho desse capítulo. É um dos maiores capítulos. Talvez o segundo maior capítulo, considerando maior coletânea de preces. E a razão pela qual esse capítulo é tão grande é porque o homem, mesmo aquele que crê na vida futura, ele não compreende a necessidade do sofrimento atual para ser feliz no futuro. Mesmo os espíritas. E às vezes pessoas com 30 anos de doutrina espírita não compreende a razão pela qual sofre. Qual é a utilidade do sofrimento de hoje? A melhoria. Para ser feliz amanhã. Entendeu o que Kardec está dizendo aqui? Aí ele põe como as pessoas dizem. Dizem que para ser para se ter mais mérito. Mas então eu pergunto, por que uns sofrem mais do que os outros? Então, por que os graus de sofrimentos distintos? Porque alguns nascem na miséria e outros nascem na opulência, sem nada terem feito para justificar essa situação. Porque uns nada conseguem ao passo que aos outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda, porque não se tem resposta para essas perguntas acima, é ver os bens e os males, tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Aí você vê um homem virtuoso, aí pega uma doença, tem um problema familiar significativo, ele sofre um acidente, enfim, os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Quer dizer, os homens viciosos não estão sofrendo nada e, às vezes, os homens virtuosos estão sofrendo provas duríssimas. Aí, pronto, aí ninguém explica isso. Aí, ó, ele vai completar. Ó. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Como explicar isso? Esse sofrimento distribuído de forma desigual e as pessoas mais nobres com mais dificuldades do que as pessoas levianas e más. A fé no futuro, aí volta para os crentes que existe alma. A fé no futuro pode consolar a sua situação atual. Não, isso passa. Não. Né? E dar paciência. Tenha paciência. Mas essa fé
não explica essas anomalias, todas essas distinções de sofrimentos em graus distintos, em bens e males, sendo que os males mais com os homens virtuosos e os bens mais com os homens vis e viciosos. Então, essa fé no futuro consola. Dá paciência? Dá, mas não explica essas anomalias. E parecem desmentir essas anomalias. A justiça de Deus. Cadê a justiça divina? Cadê a justiça divina? Todo mundo aí que é mais elevado está sofrendo mais. A pessoa sofre acidente, tem doenças, já vem com problema, a família é toda desgringolada e a pessoa está lá. Pelo amor de Deus, cadê a justiça divina? Essa pessoa tinha que estar no panteão, recebendo aplausos como heróis. A fé no futuro não explica isso. Aí agora vamos. Agora ele vai explicar, né? Quer dizer, ele vai iniciar a explicação. Entretanto, desde que se admita Deus, e aí, existe Deus? Sim. Admitir, Então, se né? existe Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Então, ele é infinitamente perfeito. Sim. Ele deve ser todo o poder, toda a justiça e toda a bondade, sem o que não seria Deus. Concorda? Sim. Então, começa dando as características de um Deus que existe. Para ser Deus, tem que ser uma bondade que o homem Infinita. não tem. É, infinita. Que o homem não tem ideia de nem como é. Mas ele só sabe que é infinita. Ora, se ele é soberanamente justo e bom, ele não pode agir com capricho. Ele não pode ser parcial, fazer o bem a uns e maus aos outros, fazer melhor bem a alguém e não a outro, certo? Sim. Então, as vicissitudes da vida, as dificuldades distintas pelas quais nós passamos, tem, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa para cada um de nós, nos seus respectivos graus, beleza? Sim. Beleza. Eis o que cada um deve bem se compenetrar. Primeira coisa. Você tem que bem se compenetrar que Deus existe, que as suas virtudes são elevadas e que e sendo Ele, então, justo, os nossos distintos sofrimentos, as nossas distintas dificuldades, nos seus respectivos graus, para cada um de nós, são, portanto, justas. Você compenetrou bem disso? Está entendendo como é a coisa que Kardec foi? Não adianta a gente sair lendo com velocidade, senão você não entende nada. É. Deus encaminhou. Ele não deu a solução. Ele disse, olha, essa é a direção. Encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelo ensino de Jesus. Então, como nós éramos meio atrasados intelectualmente, na época do Cristo, ele só encaminhou a gente na compreensão, só o encaminhamento, olha, as razões são essas, as causas são essas, pelo ensino de Jesus. Só encaminhou. E hoje, julgando os quem? Nós. Os homens suficiente maduros para compreendê-la quem? Os ensinos Causa. de Jesus, né? As A causas causa. a causa dos causa ensinos dos de Jesus. Revela inteiramente pelo Espiritismo. Isto é, pela voz dos Espíritos.
Por que ele botou em itálico? Pela mediunidade. Pela mediunidade, né? Pela voz dos espíritos. Então, compreendeu? Então, ele disse assim, Jesus só encaminhou o homem na direção de compreender as razões pelas quais ele sofre. Quem vai explicar é o Espiritismo. Porque os homens, nesse novo século XIX em diante, ele está em condição de compreender a coisa. Aham. Beleza, gente? Por isso a Maravilha. importância do estudo, né? Sem o estudo nós não vamos compreender nada. Já está difícil com o estudo, imagina assim. É. Tem que estudar muito, né? Tem que estudar muito. Lembra lá, o mundo de regeneração, o pessoal estuda arduamente. Exato. Então, vamos parar aí, né, gente? Vamos. Vamos fazer o feijão. Vamos fazer o feijão. Vamos pagar os boletos. Exatamente. Alguém tem que pagar, né? Quem Então, faz vamos a lá. prece? Isso. Vai, Estefânia. Tá bom. Mestre Jesus, mais um dia de estudo, mais um dia de compreensão, busca, através dos nossos estudos, o entendimento para dias melhores, para que possamos nos fortalecer no universo do Espiritismo, no ensinamento do Cristo, na lição que Deus nos deixou, para que possamos a cada dia progredir lentamente, buscamos a compreensão, superar as dores e as dores que viemos para o nosso crescimento moral, intelectual, que possamos passar por essas provas, Jesus, com abnegação, que possamos vencer um dia após o outro, para que um dia chegamos à casa do Pai com um fardo mais leve, com compreensão, podendo nos fortalecer hoje, Jesus, para nos auxiliarmos uns aos outros, através de uma palavra, de um gesto, que estamos aqui unidos hoje, não é em vão, Senhor, é para o nosso crescimento mesmo. E podendo passar por todas essas provas que estamos vivenciando hoje no planeta em regeneração, passou pelas suas provas, suas expiações atuais. Então chegamos lá, Senhor, e é através da nossa fé, do nosso estudo. Jesus abençoe todos aqueles irmãos que não estiveram presentes conosco hoje e que possamos estar sempre unidos pela fé e pela bondade uns aos outros. Abençoe, Senhor, e fortaleça a nossa irmã Ana Lúcia, que está passando por suas provas. Abençoe a sua família, fortaleça eles para que possam junto compreender a situação, amando e respeitando a cada um de nós que temos nossas provas, Senhor. Um bom dia a todos, a bênção do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, João. Paga aí os boletos, viu? Com Deus.